Voltaram! Vou chamar ela aqui. Lá, 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 lá. Ela entrou. Calma. Ui, meu Deus. Amigos, eu vou conseguir. Um minutinho. Aqui. Foi. Aparecerá em 1, 2, 3 e... Maíra. Voltemos. Ai, estamos com saudades. Nós trupica, mas não cai. As pessoas estão voltando, né? Mas, Então, enfim, dando continuidade. Ele criou essa outra série, o Mecanismo, né? Essa série, ela tem como principal função... Quem estava no comecinho lembra que eu falei que eu entrei nessa coisa de roteiro porque eu acredito muito na importância do cinema, do audiovisual e do teatro como o educador, né? Educador não no sentido moralizante, mas de promover diálogos, né? Então, ele fez com o mecanismo uma forma de, né, com esse poder semiótico da arte, de imprimir uma verdade sobre uma coisa que ainda estava acontecendo, que ainda está acontecendo, né? Que é o mensalão. Então, criando, né, por efeitos de dramaturgia, vilões e heróis, sim. né? E a ficção faz isso, né, para o que a ficção se propõe. Isso é um problema quando a gente coloca uma narrativa muito colada na realidade. Narrativa colada na realidade vai imprimir coisas diferentes para as pessoas que ainda estão vivendo aquela realidade. Não tem como, cada um do seu lugar, né? Então, casos que ainda estavam em julgamento, em votação, enfim, em análise mesmo, em consolidação dos fatos, para a maioria das pessoas, inclusive para quem está envolvido no caso, viram uma série, Uhum. né? Com pessoas que têm, É muito com responsável. atores e atrizes que têm um apelo assim, um afetivo muito forte, porque a gente já conhece aquelas pessoas, elas já entraram nas nossas casas através da telinha da televisão. Então a gente se apega às pessoas, né? Você é atriz, enfim, quem trabalha com arte sabe o apego que as pessoas acabam criando pela pessoa toda. E aí acompanha, às vezes, até para todos os personagens. Você pode fazer outra coisa que aquela pessoa que gostou de você vai continuar gostando de você, mesmo você não vilão. Enfim. Então, a gente traz um ator que, né, também conhecidamente pelos seus papéis como mocinho, né? E, enfim, envolve ele numa dramaturgia que tem essa função aí, que tem, para mim, tem muito a ver com essa coisa egóica e do próprio Padilha, que é, eu acredito nisso, então eu vou fazer uma série para isso e tá aqui o meu saco de dinheiro para botar lá no ar, É, que a Thaís né? falou que você tinha comentado antes, né? Que o homem branco se coloca como uma verdade universal, realmente, né? É isso. Sim. E salvador da pátria, né? White Exatamente. savior, Então, você falou. só ele no mundo inteiro estava vendo o que estava acontecendo com a corrupção. Então, era o dever dele, como grande super-herói, fazer um mecanismo. Então, também está nesse lugar, né? Sim. E, novamente, quando a gente... E aí, ou seja, tudo isso fomentou a posição do Sérgio Moro como super-herói da nação. E agora ele virou ministro, né? Ele é ministro. Está ministro da Justiça, muito em função também dessa visão, né, de super-herói que criou-se, pelo mecanismo e por todo o resto da jornalismo e tudo mais que endeusou ele. E a gente agora tem ele querendo dirigir ou participar de qualquer forma de um projeto ficcional que vai falar da vida de uma pessoa que foi assassinada e que o caso sequer foi resolvido, onde as pessoas que foram favorecidas por ele, como o Sérgio Moro, inclusive, estão... e o famigerado presidente, que eu não gosto nem de falar o nome, que eu tenho medo de aparecer aqui do nada, com seu físico de atleta, ajudou a eleger. Então, é muito incoerente. De uma incoerência absurda. Incoerente é o mínimo, né, que eu posso dizer. E aí, o que eu posso dizer... violência, é tudo, é. O que eu posso dizer além disso é que, de novo, é uma apropriação de uma narrativa, ainda que não ficcional, né, de uma pessoa negra, periférica, de vivência periférica, né, bissexual, e que pelas mãos e olhares, né,
que não conversam com as subjetividades que ela trazia, que ela traz ainda, porque ela vive, né, em todos nós, de alguma maneira, não tem como não ser deturpado, né? E não precisamos então manter ela viva através da ficção. Não sei, porque o caso não foi resolvido. Você transformar isso em ficção, você vai ter que imprimir coisas, imprimir verdades, trazer, ainda que o pacto da tela, né? Ainda que o pacto da tela entre o telespectador e o que está acontecendo ali exista, você tem impressões que ficam muito fortemente. Não, é claro, Né? imagina, eu acho que, o audiovisual, o cinema, a arte de modo geral, criam possibilidades de mundo na nossa cabeça, né? Constroem desejo, constroem, enfim, tudo, na verdade. Criam Subjetividade, né? repertórios, né? A Assim, gente cria um repertório imagético, cultural, através do audiovisual, através da literatura, através da arte, porque são expressões da nossa cultura. E aí então, tem uma pergunta que a Camila falou e tenho duas perguntas, na verdade. A Camila perguntou o que você acha se o Cor Púrpura, por exemplo, fosse adaptado hoje em dia. E eu acho que seria um outro filme, né? Assim, realmente. E aí também te perguntar, por exemplo, não essa situação exatamente de Marielle, porque é colado, é isso que você falou, o distanciamento histórico é necessário, assim, quando você vai falar numa obra com uma importância tão baseada na grande na realidade. geografia, né? É isso, tipo, não se coloca nome de rua com nome de gente viva, por um motivo claro, as coisas mudam, elas se desenvolvem, né? E ai, meu Deus, perdi o fio da meada. Ah, tá. E se a história de Marielle fosse contada, e se, por exemplo, Antônia Peregrino quisesse contar essa história, não chamasse Padilha, você acha que em qual nível uma pessoa branca poderia encabeçar um projeto desse, mesmo que ela convidasse outras pessoas negras, assim, também entender qual que você acha que são os limites, assim, de participação da branquitude dentro de projetos afrocentrados. Então, a primeira pergunta, né, que você falou da questão de não seria o mesmo filme, mesmo que fosse feito no ano seguinte. Porque mudou de grupo de pessoas que estão ali trabalhando no projeto, não tem como ser o mesmo filme. Hoje, eu acredito que seria inconcebível, né, a Alice Walker sequer ceder os direitos autorais nesse contexto. Eu acho que não haveria essa possibilidade, porque ela é uma pessoa militante, uma mulher feminista, interseccional, defensora dos direitos LGBTQI+, defensora dos direitos da pessoa negra, né, direitos humanos de maneira geral. Ela jamais faria isso, porque porque as outras vozes aí que emergem em defesa da representatividade em todos os campos, em todos os setores de criação, em todos os setores de produção, não só no audiovisual, né, mas no mundo inteiro, não deixariam nem que ela quisesse que isso acontecesse. Então, acho que ela nem sequer cederia os direitos autorais nesse sentido, ainda que significasse muito dinheiro. Porque a gente tem outros casos aqui da literatura, inclusive nacional, em que, apesar de significar muito dinheiro, né, e a gente sabe que, historicamente, as pessoas negras acabam estando num lugar de opressão que fazem elas aceitarem determinados acordos, né, porque a gente está falando de dinheiro, e dinheiro mantém a gente vivo, porque enquanto a gente está... antes de discutir representatividade e representação, a gente está lutando por direitos básicos ainda, enquanto povo. Então, isso também não pode perder... A gente não pode perder isso de mente quando a gente fala que alguém vai aceitar um trabalho que, de alguma maneira, está estereotipando ou não. Aceita porque a gente ainda está lutando por direitos básicos enquanto povo. Quando a gente chegar no ponto de ser uma Oprah Winfrey, aí a gente não aceita mais. Mas até lá o caminho é longo, né? E bem longo. Não falei a Oprah Winfrey à toa, não só porque ela está no livro, no filme, né? Como a Sofia, a personagem Sofia, mas porque ela criou, junto com o programa dela de televisão e tudo mais, depois que ela encerrou um pouco a carreira dela de atriz, encerrou não, pausou, né, porque ela voltou recentemente em alguns filmes, ela criou, junto com o programa dela, uma noção de black money muito forte,
nos Estados Unidos, criou não, né? Fomentou essa visão de troca de dinheiro entre pessoas negras, troca de dinheiro, troca de serviço, de trabalho. E aí ela hoje, ela financiou durante muito tempo a carreira da estreante Ava DuVernay. Então, a figura da Oprah Winfrey também é fundamental para que houvesse uma Ava hoje nos Estados Unidos. A gente não tem isso ainda no Brasil, por exemplo. Desculpa, quem é a Ava? A Ava é a diretora, inclusive citada pela Peregrino, quando ela disse que não existiriam diretores negros para dirigir a história de Marielle. Ela disse que nos Estados Unidos havia o Spike Lee e a Ava DuVernay, né? E que aqui no Brasil não tinha ninguém. E isso gerou, né, uma nota de repúdio, que gerou toda a comoção, principalmente das mulheres negras, né, encabeçada unicamente pelas mulheres negras. E depois, a Rafa falou aí, ela dirigiu Olhos que Condenam, dirigiu outros filmes mais comerciais, digamos assim, também, e está produzindo ativamente séries e filmes e tudo mais. Tem até uma série dela para estrear agora no Netflix. E que eu vou lembrar o nome depois eu falo. Então, lá a mobilização das pessoas negras é diferente, muito diferente daqui. Então, acho que hoje em dia não seria nem possível, ela não cederia os direitos autorais e tudo mais. Aí a segunda pergunta sobre qual que é o papel da branquitude, né? Eu não vou nem chamar papel da branquitude, porque a branquitude pressupõe que existe a manutenção de privilégio das pessoas brancas sobre as pessoas negras. Então, a branquitude jamais participaria disso, senão para manter o status quo. Né? Agora, as pessoas brancas, né, de maneira geral, como que elas podem participar de um projeto que tem referência negra? Não afrocentrado, porque se fosse afrocentrado, muito provavelmente ela estaria, mas não exercendo. Ela estaria até participando, mas não exercendo uma função de decisão, né? Papéis de decisão. Então, poderia estar na operação, mas não necessariamente na decisão. Então, um projeto afro-referenciado, ou negro-referenciado, dependendo da linha teórica que a gente usa para falar sobre isso, ela conta com a participação de pessoas negras e não negras, né? E a gente não vive eu, pelo menos, não sou defensora de uma utopia separatista. Não acho que a gente tenha que se separar, digamos assim, para viver. Não sou a favor dessa linha de raciocínio, apesar de achar que a gente tem que fomentar, assim, noção de, como eu falei, do Black Money e tudo mais, uns aos outros, e se apoiar nesse sentido. Né? Como que ela poderia fazer? Por exemplo, a Peregrina, ela teve uma vivência, vou dar um exemplo para ser mais prático, talvez, mais fácil de falar. Ela conviveu durante alguns anos com a Marielle Franco. Sim. Né? Conviveu durante a campanha, né, do Freixo dela também, né, como vereadora na época. Então ela participou ali de alguma maneira, conviveu. Não só ela, como diversas outras pessoas brancas e não brancas. Né? Todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre Marielle, porque ela virou essa pessoa muito maior do que ela já era, depois, inclusive, que ela morreu, mas todo mundo tem alguma coisa a dizer. E aí, o que eu me pergunto por que não fazer uma narrativa sobre esse encontro? Sobre como ela foi tocada por essa pessoa. Né? Por que não fazer um filme ou uma série sobre esse grupo de pessoas que estavam ali ou em outros grupos que ela fez parte, né, na PUC, porque ela estudou na PUC, né? Então imagina-se que muitas pessoas brancas conviveram com ela e foram amigas dela. Né? Por que não trazer essa referência, trazer esse ponto de partida? Né? Quando se coloca a narrativa centrada numa mulher negra, né? Imagina-se que alguém consiga falar por ela de alguma maneira, ainda que você tenha vários documentos, entrevistas, ainda que você tenha muito material histórico para se contar, né? Quando alguém senta numa cadeira e fala, vou escrever um roteiro falando, ela está se colocando no lugar daquela pessoa. Né? Ela precisa até para criar diálogos, para criar ambiência, para construir subjetividades, né? Então ela está dizendo com isso que ela pode ocupar esse lugar. Que ela não só pode, como ela vai fazer isso tudo bem. Porque, né, quem mais poderia? Ela mesma falou que não havia outros profissionais negros que pudessem fazer. Que já se passaram 2 anos aí e a gente não fez nada. Né? Ela falou isso numa das desculpas dela.
ignorando que o Culpa dos sistema outros, né? Já que ninguém é fez, já que ninguém teve a, a força, iniciativa. a iniciativa de fazer, eu vou fazer. O que também não é verdade, porque tem algumas iniciativas independentes, né, sobre a vida de Marielle Franco, inclusive com captação em vaquinha, enfim, curtas-metragem, longa-metragem, todos os formatos, né? E a gente sabe, por exemplo, que tem uma pilha de projetos que estão ainda congelados na Ancine, né? Projetos que já começaram a criação, mas que não tem dinheiro ainda para produção. Então, é leviano dizer que, não fizeram em 2 anos? Por que não fizeram em 2 anos? Então eu vou fazer, né? Então, como que as pessoas brancas podem falar sobre qualquer temática afro-referenciada? Do seu lugar, né? Sim. Cada um, a gente convive com pessoas, a gente vive com pessoas negras, né, o tempo todo, todos nós conhecemos a cultura, nós conhecemos a história para aqueles que querem também, né? A gente fala da sua própria visão, né? A gente não precisa tentar calçar os sapatos do outro para poder contar a história, porque senão a gente cai novamente na falácia de que existe um sujeito universal que pode falar com todos os outros, sabe? Que consegue trazer todas as vivências. Então, se ela fizesse uma série sobre a vida dela mesma, ou sobre a vida do atual companheiro dela, né? Como que foi esse momento, seria uma narrativa com peso, conseguiria trazer ainda a memória da figura da Marielle. Não seria leviana de maneira nenhuma, né? Não seria uma... E ainda assim poderia ainda ajudar a família, porque também, novamente, né, a gente falou sobre eu vou deixar ou não vou deixar. Muita gente caiu em cima da família, mas a família deixou. Gente, a gente está falando de direitos ainda básicos, né? Pensa no que foi, imaginem o que foi, por exemplo, para a filha dela, que na época tinha acabado de fazer 18, 19 anos, perdeu uma mãe que ela entrando na faculdade ainda, então, né, você perde tudo isso e você ainda se desestrutura totalmente, financeiramente, inclusive. Então, quando chega para ela um projeto já assinado, porque a esposa da Marielle já tinha assinado o projeto, se ela não assinasse, ela não ia receber nada sobre isso, né? Então, a gente também não pode deixar de levar isso em consideração. A gente está falando também de dinheiro. E a gente não está podendo negar dinheiro, não. Então, as minhas amigas, colegas, roteiristas ou diretoras que forem participar do projeto Marielle Ficção, ninguém pode condenar. A gente não está com muito projeto, muito trabalho aí sobrando para poder negar, não. São poucos, entendeu? Porque é isso. A gente está falando de um sistema... brinquei com o nome, né? Fiz uma corruptela do nome ali, botei cisnema, né? Porque é o cisnema branco. Assim. Ele é branco, ele é cis, ele é heterossexual. A indústria do cinema é assim. E a gente vai ser usada, né? A Maria Clara falou sobre o lugar do terror, né? Onde que na última live. Na segunda do lugar live. da mulher nos filmes de terror. Na segunda, isso. A anterior foi sobre Alice Marcelo. E ela fala do jeito que dos nossos corpos são usados para causar horror. Horror, só que quem está sendo usado ali para causar horror somos nós, né? E então a gente está falando também disso aqui nesse momento. Quem tá sendo usado para gerar lágrimas e comoção e dinheiro. Sim. Quem tá sendo instrumento para isso? E aí complexo, assim, quem, né? Também criar esse tipo de conteúdo, né? Pois é. É direcionado a quem também, né? Eu acho que isso é importante. Porque... E mais, assim, a gente também tem que questionar o papel do canal, né? Do canal que compra isso, né? Porque a primeira, acho que, se eu não me engano, ia ser feito pela Amazon. Aí a Globoplay a Globo comprou, né? Antes da Amazon, negociou melhor, digamos assim. E a gente sabe que no Brasil está acontecendo uma disputa acontece o tempo todo uma disputa de poder, né? E essa narrativa também não vai entrar aí, nesse meio de disputa de poder. Então, vou aqui falar sobre isso para poder diminuir esse e por aí vai. E criar disputas de poder. O nome dela foi usado muito, está sendo usado muito em campanha política, em autopromoção, todos os tipos. Assim, ainda não descansou, Marielle Franco ainda não descansou.
e fazer isso é muito violento. É muito violento para a família, é muito violento para a pessoa, e é muito violento por todo mundo que se viu representado ali, ainda se vê representado nela, né? Sim. Então, respondendo assim, novamente, assim, reforçando, né? Gente, atores, atrizes, roteiristas, não sei se a galera que está assistindo é do meio, assim, mais fortemente ou Acho que não. não. Eu acho que serve para o público, talvez, né? Essa sua. Mas assim, pensando na nossa caixinha, pra gente também, porque senão é muita coisa, né? Muita coisa para desconstruir, aí racismo é estrutural. Mas pensando na nossa caixinha, nesse tijolinho da parede de estudo racismo estrutural, né? Entender que o protagonismo, né, tem palavras-chave, protagonismo, cocriação, tudo isso é importante para que a gente tenha uma representatividade e representação fidedigna e não violenta das pessoas que estão ali na televisão, na tela, no cinema e tudo mais. Para que a Sim. gente não imprima no público de maneira geral, que talvez não esteja discutindo coisas como a gente está discutindo aqui agora, ou que numa sala de roteiro é discutida, né? Uma verdade absoluta sobre aquelas pessoas que estão representadas ali. Isso tem efeitos muito sérios, efeitos psicológicos, né? Efeitos sociais, e que a gente precisa saber mensurar na hora de criar alguma narrativa, seja ela ficcional, documental, seja filme, seja peça, seja livro. A gente precisa saber mensurar, de alguma maneira, o impacto do que a gente está criando, né? Muito massa. Ai, meu bem, com pesar que eu falo isso, mas eu acho que a gente já precisa ir, talvez abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser voltar e perguntar alguma coisa sobre A Cor Púrpura ou também sobre esse debate que a gente acabou tendo agora sobre a história o filme de Marielle, mas enfim, qualquer pergunta, na verdade, né, Maíra? Porque ela é muito maravilhosa. Eu também poderia ficar horas aqui, mas acho que a gente pode. Não posso passar. Não, quer dizer, poder eu até posso, né? Mas estou tentando sempre terminar Eu com não uma. tenho muito para onde ir, não, mas eu acho que é bom a Eu gente. acho, sei lá. Não tenho hora, ninguém tem Tenho nada para fazer, apesar de ser sábado à fazer. Não noite. sou Ana Maria Braga, não tenho um próximo programa para participar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Elogios, né, a Maíra, porque assim, realmente Ah, gente. é tudo te ouvir. Ai, que coisa fofa. É Então, deixa eu te tudo. falar, é a primeira live que eu faço na vida, isso é muito bizarro. Faz um auto-merchan, Maíra, faço. Faz um Mas eu vou fazer auto-merchan. automexão, Maíra, faz. Gente, eu sei cozinhar. Não, mentira, É, não sei cozinhar. Então, eu tava falando no começo, né? Eu sou roteirista, freelancer, então, no momento, assim, me chamem para projetos, que eu adoro pensar em projetos de séries. Não que eu esteja com tempo sobrando, né? Eu não tenho ainda nenhum trabalho meu como roteirista que tenha sido filmado, muito em função também dessa paralisação que eu falei da Ancine, né? Os projetos estão congelados ainda, mas é porque o processo é longo mesmo, assim. Para ser uma noção, a gente começa a desenvolver uma série, um filme, nananã, e 2, 3 anos depois aquilo vira realidade na nossa realidade nacional, né? Então, mas quando tiver, eu vou divulgar nas minhas redes, né? Quando isso for sigam ela. pro ar. Me sigam, Maíra S. Oliveira. Tá lá, né? Só pode E clicar aqui só. que parece. E é importante, assim, a gente sempre se fomentar de maneira geral, assim, né? Nós, mulheres, produtoras e pensantes do audiovisual, das artes, né? Trocar mais, assistir mais o que as outras produzem, ler mais o que as outras produzem, que é uma forma da gente se manter produtiva e não esmorecer diante do sistema que está aí, do sistema que é massacrante, que promove essa necropolítica, né? Então, eu tenho essas duas peças que estavam em cartaz, que eu falei no começo da live, e que vão voltar assim que esse coronavírus passar, né? Que é o Iabá Mulheres Negras. Ele volta para o Teatro César Firjan, no centro do Rio, e se tudo der certo, vai depois para São Paulo, é isso que a gente quer. E o Duas Fridas,
que a gente ainda não sabe onde vai poder estrear, né? Porque a nossa temporada foi cancelada, porque ela era curta lá no espaço, e vai justamente acontecer durante todo esse período que a gente precisa ficar em casa, fiquem em casa. Sim. Então, é isso. Mas elas duas têm Instagram, tem o arroba Iabá Mulheres Negras, Iabá com Y, Que e tá lá. tem o arroba, também tá lá no post, e tem o arroba duas da, escrito, né, DUAS, ponto Fridas, que também dá para acompanhar o desenvolvimento do projeto. E enquanto a gente não estreia, a gente está lançando vídeos performáticos lá para dar uma continuidade. Além Ah, que bom. disso, eu sou membro de um grupo de contação de histórias que chama Grupo Ujima, que tem até uma amiga minha que está aí, a Sinara Rúbia, também é do grupo, idealizadora desse projeto. É, pediu para falar, fala que eu sou sua amiga, tô falando, Sinara. Então, esse grupo de contação de história, ele tem um foco de literatura negro enquanto juvenil. E a gente vai nas escolas públicas do Rio de Janeiro aqui contar a história para as crianças. Então, é um grupo sem fins lucrativos. É um grupo de formação continuada, né, e coletiva, e de contação de história. Então, a gente também tem um Instagram, que é o arroba Grupo Ujima. E durante a quarentena, às segundas, quartas e sextas, a gente está colocando histórias, contações de história lá, vídeos de contação de história. Ah, isso é muito bom. E aí, então, assim, mostrem para os seus hereis, né, grandes e Nossa, mas pequenos, porque eu vou mandar isso já pro meu afilhado, pra minha comadre que tá louca com a criança em casa. isso, ó, é arroba Grupo Ujima, Ujima, Ó, Ujima. ah, que maravilha. E E, bom, aí, então, são esses projetos. estão pedindo também indicações de outros filmes escritos ou dirigidos por mulheres negras. Eu acho que você podia mandar para mim também, que daí eu posso atualizar Posso. com referências que a gente coloca ali na bio. Isabela, eu acho que tá aí e eu ainda não coloquei os que ela me mandou, mas eu vou mandar. O da Live com a Alice e com a Maria Clara já está. Uhum. Te agradecer muito. Dizer que Foi muito legal. eu quero que você venha uma outra vez conversar comigo, com a gente aqui. Acho que todo mundo também provavelmente quer, porque você é tudo. E, Voltarei. e dizer que a partir de semana que vem, as lives serão segunda e quinta. Não vai ser mais terça, quinta e sábado, porque a gente achou que estava muito intenso esse ritmo de ficar assistindo 3 filmes por semana. Então, segunda e quinta, e na quinta-feira. E na segunda-feira vai ser com a Mayara Santana, que é roteirista e diretora pernambucana. Ela tem até uma série autobiográfica, um retrato em primeira pessoa aqui no Instagram chamado Rebu, a engolombra de uma sapatão quase arrependida. E a gente vai analisar o filme Rafik e pensar Aí, com as gente, imagens que o cinema produz vocês de mulher estavam já negra pedindo. sapatão. Vocês estavam pedindo. Alguém falou aqui, bota uma referência de um filme decente de mulher negra aqui. Gente, Rafik, que é um Rafik. filme super leve. Pois Super é. leve, ele não é uma coisa pesada, fofa. Tem outro filme leve também, bobo. Eu adoro filme bobo porque é um momento bobo, gente. Por favor, não vamos falar de coisa cabeçudinha, não, porque cabeçudinho tem um Amor. monte. Mas ele foi Mas proibido, vamos. né, quando foi lançado. Aham. E Sabia? tem o outro que eu vou indicar, foi proibido lá, né, no Quênia, né? E um outro rápido que eu vou indicar é um do Daniel Glover, na verdade é Donald Glover. Enfim, é o Childish Gambino. Ele usa os dois nomes, né? Childish Gambino, Que é o. Donald Glover. Exatamente. Ele tem o Atlanta, que é uma série maravilhosa. Atlanta. É tudo. Vejam. É tudo. E tem um filme que ele fez com a Rihanna, que é super curtinho. Você falou que Aham. média-metragem nunca mais ouviu média-metragem, mas o dele é praticamente a média-metragem, que é o Diz. Guava Island. Que é uma coisa muito dona. Ai, alguém falou, dona de Globo. Que é uma maravilha, uma coisa delicinha, assim, sabe? E mostra personagens negros não estereotipados num lugar bonito, sem ter que falar da precariedade, do sofrimento, nem nada, com música, com humor e com profundidade. Com profundidade, porque o que a gente não quer é personagem plano mais nessa vida. Precisamos aprofundar e trazer e descobrir como fazer isso. Ah, não sei como fazer.
Segunda, sem ser essa agora, a segunda que vai ser com a Maiara. Na outra segunda, do dia 6, o Fabrício Santiago. Você conhece o Fabrício? Que é roteirista muito Ai, não sei. maravilhoso. Vai falar sobre Corra, que também tá na Netflix, que é um filme muito mara. Que não é Pois é. levezinho, mas ali já falamos de quê? Não, Terror com Maria Clara também. Vai voltar a falar agora. Só que com protagonismo negro. Muito massa. Muito obrigada, meu muito mais. amor. Espero Estamos aí, gente. Quem te ver quiser logo falar mais. comigo, Obrigada. Segunda-feira, então, nos encontramos de novo para falar sobre Rafik com Maiara Santana. E é isso. estarei aqui na audiência com vocês. Beijo, amor. Beijo, tchau. Tchau, gente.